Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Em 2021, o Brasil importou o equivalente a 1 bilhão de litros de leite, o que representou uma redução de 24% na comparação com o ano retrasado. Os motivos desta situação a gente vai conferir agora na reportagem de Regina Dourado. Acompanhe. Em 2021, as importações de leite caíram 24% em equivalente leite, que é o volume de matéria-prima necessária para produzir um determinado derivado. E mesmo assim a gente teve grandes dificuldades para o produtor de leite em função do aumento de custos de produção e da queda de consumo de leite no mercado, em função de toda a questão econômica do nosso país. Em função de preços internacionais altos, taxa de câmbio elevada, ou seja, o real desvalorizado, o Brasil importou no ano passado cerca de 1 bilhão de litros de leite contra 1 bilhão 350 milhões em 2020. Uma queda bastante forte nas compras, de 24% em relação ao ano anterior. E o cenário agora para esse primeiro semestre de 2022 é que elas permaneçam em queda em função dos preços internacionais altos, da taxa de câmbio elevada e da pouca disponibilidade de leite no Mercosul, que é a nossa principal fonte de importações. Precisamos ter muita cautela, principalmente com os custos de produção. A gente observa hoje um preço pago ao produtor muito aquém do que deveria estar sendo pago e a gente observa também uma alta generalizada em todos os insumos. Então a gente fica com essa preocupação para 2022, mas torcendo para que o mercado se ajuste, para que o Brasil possa evoluir com a sua cadeia produtiva do leite nacional. A balança comercial brasileira de lácteos, que é basicamente o volume de importações menos as exportações, registrou um déficit de 378 milhões e 840 mil dólares em 2021. O Brasil tradicionalmente tem um déficit na sua balança comercial láctea, porque é um país tradicionalmente importador. Mas em função dessa queda nas importações em 2021, esse déficit foi mais ou menos 30% menor do que foi em 2020. Com relação ao câmbio, o dólar é um fator de desincentivo às importações. No último boletim Focus do Banco Central, a estimativa é de que a cotação média da moeda seja de R$ 5,60 para 2022. A taxa de câmbio tem uma relação forte com as importações. Quando ela sobe, isso reduz a competitividade do produto importado no mercado nacional, reduzindo também o volume importado. Mas é importante a gente dizer que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque do lado do custo de produção de leite do produtor, um dólar desvalorizado aumenta o preço dos insumos importados e aumenta, portanto, o custo de produção de leite aqui no Brasil. E o custo de produção de leite tem uma correlação forte com a taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio elevada reduz importações ou tende a reduzir, do outro lado tende a aumentar o custo de produção. Já para as exportações de produtos lácteos, o câmbio elevado favoreceu o cenário, que subiu em volume e faturamento em 2021. 18,5% e 1,3%, respectivamente, na comparação com 2020. É um movimento importante que nós precisamos estar atentos e deveríamos, inclusive, aproveitar melhor essa janela que nós estamos observando, de um momento em que o leite lá fora está muito valorizado, o câmbio favorável às nossas exportações. Deveríamos, sim, fazer o máximo de exportações possíveis para termos um equilíbrio melhor no mercado interno nacional. Os desafios para exportações são vários, mas eles precisam ser transpostos e o Brasil precisa ser um grande exportador de lácteos. O botulismo é uma doença grave, provocada por uma toxina que pode estar presente em qualquer parte da propriedade. Normalmente, a doença não dá sinais e vai se espalhando sorrateiramente até matar vários animais no mesmo rebanho. Em entrevista ao canal Terra Viva, o médico veterinário João Drummond, gerente técnico de ruminantes da MSD Saúde Animal, falou sobre os cuidados para minimizar os riscos na fazenda. A intoxicação, ela, através da via sanguínea e linfática,
ela alcança a placa motora, ou seja, a placa que é responsável pela contração muscular do animal. Então, esse animal vinha a desenvolver uma paralisia flácida, inicialmente dos membros posteriores, né, das pernas, depois evoluindo para a musculatura responsável pela respiração e mastigação. Botulismo é uma doença que ela não tem um sinal que a caracteriza com certeza. Então, o diagnóstico vai ser baseado na epidemiologia da doença, quer dizer, nos fatos que ocorreram antes, né, nas ações de saúde que o pecuarista faz dentro da propriedade e na sintomatologia clínica que o animal apresenta. Em alguns casos, a gente consegue fazer o diagnóstico laboratorial também. O pecuarista, junto com o colega veterinário, com o técnico que o assiste, ele deve pensar nos fatores de risco para a doença. Então, a gente pensa aí, basicamente, em carcaça que às vezes é deixada no pasto, silagem, qualidade na produção dessa silagem, qualidade da água, às vezes uso de um pasto que está um pouco passado, né, um resto de palhada de milho, uma compra que foi feita de insumos para silagem. Então, e tudo isso são fatores de risco que o pecuarista, junto com o colega veterinário, tem que se preocupar para montar um calendário vacinal visando a proteção contra a doença. Então, esse programa vacinal ele pode começar na fazenda a partir dos 4 meses de idade, com uma segunda dose 4 semanas após, e aí o reforço anual, né? E dependendo do entendimento do colega veterinário do fator de risco dentro da propriedade, ele pode propor uma antecipação dessa dose, que aí seria uma dose a cada 6 meses, ao invés de uma dose anual, por exemplo. E o Instituto Biológico de São Paulo atendeu o pedido da Câmara Setorial da Pecuária do Estado de manter fracionado os frascos da tuberculina PPD bovina de 2 ml em 20 doses por frasco. A presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, a Cris Moraes, acredita que essa medida gera sustentabilidade no setor e atende pequenos e médios pecuaristas. Vamos acompanhar. Isso é muito importante, principalmente para o pequeno e o médio produtor rural. Lembrando que a grande maioria também aqui no estado de São Paulo, evitando desperdício de doses, desperdício de frascos. É o bom diálogo. ESG, a pecuária e os institutos de pesquisa também fazendo a parte ambiental, social e governança. Mega gratidão ao Instituto Biológico por estar também pensando nesses pequenos detalhes onde fazem a diferença, pois também vai ajudar financeiramente a evitar desperdícios ao pecuarista do estado de São Paulo. Mega gratidão. E os preços da arroba bovina devem seguir sustentados, porém a rentabilidade dos pecuaristas pode ser menor em função da alta nos custos de produção. Acompanhe a análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. O mercado hoje ele estava mercado, vamos dizer assim, equilibrado, né? A gente que vinha de uma certa volatilidade positiva, né? O preço sempre subindo, e hoje a gente até assistiu ofertas de compra abaixo da referência, né? A gente está se aproximando do final do mês, né? Estamos no final do mês, e normalmente os preços sobem, então muita gente prefere deixar para vender boiada nesse período do mês, e é claro, quando todo mundo pensa do mesmo jeito, a oferta aumenta e as escalas se alongaram, né? Então a gente tem aí então uma posição confortável dos compradores e os preços ficaram de estáveis para queda, caindo em algumas regiões de pecuária do Brasil. Esse é o cenário do mercado do boi gordo. Aí vem aquela pergunta, e como é que vai ser o começo de fevereiro? Bem, o começo de fevereiro, se essa oferta continuar, a gente vai continuar vendo essa estratégia dos compradores, não é, de manter o nível das escalas de abate desse tamanho ou até pulando escala de abate, tá? Em função aí do consumo interno fraco, né? E agora o contraponto é que terminam as férias escolares, nós vamos ter aula presencial, vamos ter um maior consumo de carne nesse período, então a gente pode ter alguma surpresa assim a semana que vem.
Bom, é isso aí. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até a próxima. Em dezembro de 2021, as exportações brasileiras de produtos agropecuários aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a receita atingiu um novo recorde. De acordo com os números da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o aumento foi 36,5% nas exportações em dezembro. No acumulado do ano, a soma ultrapassou os 120 bilhões de dólares, caracterizando o incremento de 19,7% na comparação com 2020 e alcançando recorde histórico. Segundo a Confederação, a soja em grãos liderou a lista de produtos exportados em dezembro, com aumento de mais de 1.200% em relação ao mesmo mês de 2020. Você sabe, né? A Nilco é o grupo dos canais pagos da Bandeirantes. São 20 anos de história e óbvio que isso é motivo de celebração. Olhar para o passado e ver toda a trajetória para focar no futuro próspero é o objetivo do grupo. 20 anos de conteúdo de primeira qualidade. Uma história que acompanhou gerações por meio da TV por assinatura, levando os mais diversos temas e assuntos aos assinantes da Nilco. Esperança no futuro, seja ele como for, nós estaremos lá, fazendo a nossa parte. Olhar para trás serve muito para a gente olhar para frente. Nós queremos mais 20 anos de muitas realizações, coisas que nós fizemos, acertamos ao longo desse tempo, nos servem de aprendizado para que os próximos 20 anos sejam melhores. Nós acreditamos no futuro, acreditamos que nós fazemos o futuro com vontade e com fé. É para isso que serve a história. Uma história que cresceu também durante a pandemia, com a chegada do Sabor e Arte e AgroMais, que se uniram a Band Esportes, Arte 1, Terra Viva, Sex Privé, Smithsonian Channel e Band News. Com certeza, acho que serão dois. Espero que sim. Já em gestação e mais um pouco a gente vai poder anunciá-los. E tudo isso cada vez mais próximo de seus assinantes. Sim, nós já temos a plataforma de streaming em operação. Acho que a comunicação, como eu disse há pouco, ela é uma comunicação circular, 360. Todos os meios de distribuição são válidos. Rádio, televisão, satélite, fibra ótica, internet, digitais, e nós temos que trabalhar em todos, e estamos trabalhando em todos. O mundo mudou, se modernizou, assim como a Nilco, que seguirá levando o que há de melhor até você, em sua casa, em seu computador, em seu celular, onde você estiver. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações do mercado da pecuária. Até lá!